O livro de Enoque. Sem sombra de dúvidas, este é o manuscrito mais antigo e mais polêmico de todos os tempos. Teólogos, padres, pastores e especialistas no assunto dividem opiniões até mesmo contraditórias sobre a veracidade do livro de Enoque, que mostra detalhadamente todo o lado místico da cultura judaica e também conta de uma maneira intrigante a história dos anjos caídos que vieram parar na Terra e que se misturaram com seres humanos. E no meio disso tudo, existe um questionamento peculiar. Por que o livro de Enoque não está na Bíblia Sagrada, sendo que o mesmo é citado no Novo Testamento? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos à creche obscura do tio Lu. O livro apócrifo de Enoque tem origem a partir do nome do personagem cuja biografia aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 5, nos versículos 21 e 24. Quais são os mistérios que rondam por trás de Enoque e do seu livro misterioso e polêmico? Antes de falarmos sobre o livro de Enoque, ou melhor dizendo, sobre os livros de Enoque, precisamos conhecer um pouco dessa personagem bíblica que teve uma breve passagem nas Escrituras Sagradas, porém deixou grandes mistérios intrigantes, dignos de serem estudados e analisados por teólogos e pessoas que se interessem por esse tipo de assunto. Enoque é o nome dado a uma das personagens bíblicas mais peculiares e, sem sombra de dúvidas, mais misteriosas das Escrituras. Nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de uma outra personagem muito conhecida na Bíblia, Matusalém. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada em Gênesis capítulo 5, dos versículos 22 ao 24, Enoque teria sido arrebatado por Deus para que não experimentasse a morte e, na certa, fosse poupado da ira do dilúvio. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 375 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há dois aspectos extraordinários no relato de Enoque, enfocados nesses versículos, que não foram enfocados em outras gerações. As indicações do texto de que ele andou com Deus, e o fato que supostamente ele não teria morrido, pois Deus o tomou para si. Estes relatos foram a origem de muitas fábulas, lendas e histórias de sábios judeus ao longo dos séculos. Para os rabinos, Enoque tinha sido elevado ao céu ainda em vida e teria se transformado no anjo Metatron. Para os muçulmanos, Enoque é conhecido como Idris. No Alcorão, ele é o profeta predecessor de Nu, no caso, Noé. Idris ou Enoque é reconhecido por ter aprendido muitas habilidades ou por ter inventado coisas as quais a humanidade
atualmente usa como a escrita, a matemática, a astronomia e etc. De acordo com a tradição islâmica, na época de Idris, Enoque, as pessoas tinham se esquecido de Deus e o mundo foi por isso punido com a estiagem. Contudo, Idris orou pelos seres humanos e começou a chover, acabando com a estiagem. A fama de Enoque se propagou tanto no judaísmo que com seu pseudônimo apareceu o mais importante entre os textos apócrifos do Antigo Testamento, conhecido como os livros de Enoque, que chegaram até nós em uma versão etíope e outro numa tradução eslava. Existem, na verdade, 3 livros chamados de Enoque. O primeiro livro, Enoque Etíope, é chamado assim porque chegou até nós em uma língua etíope. A primeira parte dos capítulos 1 até o 36 é chamada Livro dos Vigilantes. A segunda parte, dos capítulos 37 ao 71, é conhecido como Livro das Parábolas. A terceira, dos capítulos 72 ao 82, é chamada de Livro da Astronomia. A quarta parte, chamada de Livro dos Sonhos, é composto pelos capítulos 83 e 90. E finalmente a quinta parte, do capítulo 91 ao 104, é chamado de Carta de Enoque. Os capítulos 105 ao 108 formam a conclusão e às vezes são ditos o Apocalipse de Noé. O livro não aparece nem na lista dos livros considerados inspirados pela Bíblia hebraica e nem pela Bíblia cristã, embora os livros de Enoque tenham sido citados no Novo Testamento, no livro de Judas. Para a igreja, o livro de Enoque não foi inspirado pelo Espírito Santo. Com frequência as pessoas me perguntam a razão de o livro de Enoque não ter sido incluído no cânon das Escrituras, já que ele teria sido citado por Judas em sua epístola. A passagem de Judas é a seguinte: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, 14 a 15. Acontece que a passagem não diz que isso tenha sido extraído de um livro de Enoque, ou que Enoque tenha escrito um livro. Ao escrever sob inspiração divina, Judas pode ter sido levado a escrever algo que já fazia parte da comunicação oral da tradição judaica, como também pode lhe ter sido revelado de primeira mão pelo Senhor o que Enoque teria profetizado nos seus dias. Mas não fala de livro de Enoque. Embora exista um livro de Enoque hoje que traz esse nome, nós costumamos repetir frases de grandes homens que nunca escreveram um livro, nenhum livro sequer, mas que disseram alguma frase que acabou registrada na memória da sociedade ou em livros de outros, como citação daquele grande homem. Veja, por exemplo, o caso da citação feita por Paulo em Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo pode não ter se encontrado com Jesus quando andou aqui, e nós temos certeza de que o Senhor não escreveu diretamente em nenhum livro. Todavia, Paulo cita algo que não está nem registrado nos evangelhos, o que ele pode tanto ter recebido da comunicação de outros apóstolos, como tendo vindo diretamente do Senhor, nas revelações que fez a ele. Seria insano afirmar que porque Paulo citou as palavras de Jesus, então deveria necessariamente existir um livro de Jesus. E antes que você me pergunte, sim, existe também um apócrifo chamado Livro de Jesus, supostamente escrito por Jesus, obviamente um livro falso. Como o suposto livro de Enoque traz passagens muito parecidas com algumas das epístolas de Pedro e Judas, muitos acreditam que estes tenham buscado inspiração no apócrifo livro de Enoque. Porém, se nós levarmos em conta que tudo que existe desse tal livro de Enoque é um manuscrito produzido na era cristã, o contrário é que pode ser verdadeiro. O anônimo autor que emprestou o pseudônimo de Enoque
ao seu livro, pode ter utilizado ideias correntes no seu tempo e também buscado inspiração, entre aspas, naquilo que já era ensinado pelos cristãos. Eu digo isto porque existe no tal livro de Enoque uma expressão que jamais teria sido utilizada nas escrituras anteriores à era cristã, porque foi uma revelação inédita, trazida pelo Senhor quando esteve na terra, ou seja, que o Messias de Israel era o Filho de Deus. O Concise Bible Dictionary, Moorish Edition, explica assim, abre aspas, Judas cita uma profecia de Enoque que não é encontrada no Antigo Testamento. Considerando que Judas escreveu sob a inspiração de Deus, isso pode ter sido revelado a ele, como aconteceu com muitas outras coisas nas Escrituras, as quais não poderiam ter sido conhecidas de outra maneira a não ser por revelação. Ou talvez ele tenha sido inspirado a registrar o que havia sido transmitido de forma oral ao longo do tempo. Existe um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, do qual alguns acreditam que Judas estivesse obtendo a sua citação, porém não é um livro inspirado. Mas também não há qualquer evidência de que tal livro existisse nos tempos de Judas. Ele se refere ao Messias como Filho de Deus, o que pode ser considerado uma prova conclusiva de que ele tenha sido escrito na era cristã. Isso diz o Concise Bible Dictionary. Fragmentos deste texto foram encontrados nas grutas, que quando os judeus definiram o próprio cânon, não incluíram na lista. Os cristãos, cujo cânon se baseia na 70, tradução grega do Antigo Testamento, para os católicos, ou o cânon hebraico para os protestantes, não consideram o livro como canônico, porque não está presente nem na 70 e nem na lista da Bíblia hebraica. Porém, na Igreja Cristã Etíope, o livro de Enoque é considerado inspirado por Deus e ele se encontra na sua Bíblia. Muitas pessoas questionam a veracidade do livro de Enoque. Aliás, existem especialistas que afirmam que o livro de Enoque não foi escrito por Enoque, porque havia um costume antigo de quando uma pessoa escrevia um livro de se colocar um nome famoso para que o livro se propagasse. Porém, essas informações não são comprovadas, e aí está toda a polêmica sobre a veracidade do livro de Enoque. O livro de Enoque não faz parte da Bíblia, faz parte de uma série de livros chamados apócrifos, mas uma análise deste livro nos traz diversas surpresas. Ele é uma peça importante num quebra-cabeça e que muda nossa visão espiritual sobre diversos assuntos. O resumo do livro de Enoque é mais ou menos o seguinte: Enoque é ordenado um profeta por Deus. A terra é povoada por homens e anjos. Os anjos são enviados por Deus para ensinar as leis que regem o universo aos homens. Alguns anjos se apaixonam pelas filhas dos homens e acabam se acasalando com elas. Da união dos anjos com as mulheres terrenas surgem aberrações, os gigantes nefilins, que também são confirmados no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 4, e no livro de Números, no capítulo 13, versículo 33. Esses nefilins são ferozes que matavam e devoravam humanos. Deus se enfurece pelo pecado desses anjos e os castiga, lançando eles em um lugar de trevas. Enoque prega o arrependimento a um povo que estava corrompido por causa da iniquidade dos anjos. No livro também, Enoque conta a Lameque, seu neto, sobre a visão em que via o seu bisneto nascer. Seu nome deveria ser Noé, seria um profeta, e ele veria o fim da humanidade e recomeçaria com ele. Noé nasce e abre seus olhos pela primeira vez. A sala se enche de luz e começa a profetizar diante da sua família. Assim conta o livro de Enoque. A história de Noé e sua família também é contada no livro. A viagem de Enoque através do céu em visão, outro ponto importante no livro. O livro também conta uma curiosa conversa de Enoque com o anjo da guarda que protege a árvore da vida no jardim do Éden. Existem muitos mistérios que envolvem o nome de Enoque, e somente um vídeo documentário seria impossível explicar isso. Mas, futuramente, estaremos nos aprofundando neste assunto e trazendo mais informações sobre o livro
e a história de Enoque. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.